Shalom, shalom, a você que está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Aqui você tem acesso a todas as mensagens de ativação profética com Miqueias Castrezi. O apóstolo e profeta segue ministrando a presença do Eterno, através do ensino da Torá e dos profetas. Te convido a se inscrever no canal, selecionar o sino de notificações e também se tornar um membro do canal. Você terá acessos a conteúdos exclusivos que te elevará espiritualmente. Acesse os sites oficiais e siga nossas redes sociais também. Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá. Uma casa despertando a consciência espiritual e alinhando almas à voz do Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Escola Hineni. Uma voz profética de conhecimento e transformação, despertando a consciência espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Ativação profética, com o apóstolo e profeta Miqueias Castrezi. Shalom, shalom! Essa é mais uma aula do curso Talmidim, para fortalecer nossas bases de comunhão aqui na Beit Ahavá e Escola Hineni. Hoje falaremos sobre mais escritos do apóstolo Miqueias Castrezi. Ser um Talmidim vai muito além de ser um aluno. Na mentalidade judaica do século I, um Talmid era alguém que organizava toda a sua existência para se tornar semelhante ao seu mestre. Um estudante aprende informações. Um Talmid absorve uma identidade. Na tradição judaica, dizia-se que o discípulo deveria estar coberto pela poeira dos pés do seu rabino, significando que caminhava tão próximo dele que a poeira da estrada, levantada pelo mestre, caía sobre suas vestes. Quando Yeshua chamou seus discípulos, ele não estava convidando pessoas para frequentar uma aula. Estava convidando-as para uma transformação completa. Ser um Talmid de Yeshua implica aprender sua Torá e seus ensinamentos, imitar seu caráter, desenvolver sua mentalidade, caminhar em seus caminhos, manifestar sua luz no mundo, participar de sua missão de redenção. Na linguagem da Cabala, o Talmid busca alinhar sua Nefesh, Ruach e Neshama à vontade do Eterno. Ele não procura apenas conhecimento, mas transformação. O conhecimento sem o refinamento, a vida produzirá orgulho. O conhecimento acompanhado de Tikkun, reparação, é onde se produz sabedoria. O verdadeiro Talmid não pergunta apenas o que o mestre ensinou. Ele pergunta como o mestre pensaria, sentiria e agiria nesta situação. Por isso, a palavra Hineni, tão presente nas Escrituras, expressa a postura do Talmid. Eis-me aqui. Disponibilidade, obediência, escuta e prontidão diante do chamado do Eterno.
Segundo o princípio expresso em Pirkei Avot 1-6, faça para si um mestre. A tradição judaica entende que o crescimento espiritual ocorre por meio da transmissão viva. Portanto, ser um talmide não é acumular revelações. É permitir que cada revelação reforme quem você é, da observação e da prática contínua, até que a imagem do mestre seja vista em você. Quanto maior o conhecimento, maior deve ser a humildade. Quanto maior a luz recebida, maior deve ser a responsabilidade de manifestá-la. Vamos agora mergulhar nas dimensões da palavra revelada. Shalom, Shalom. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. A prova dos valentes. Como Deus revela os fiéis ao reino. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Apóstolo Miqueias Castreze. Ser fiel a Davi e ao reino não é apenas uma questão de lealdade a uma pessoa, mas de alinhamento com a ordem estabelecida por Deus. Davi representa o governo segundo o coração do Eterno, enquanto o reino representa a manifestação da vontade divina na terra. Quando muitos enxergavam apenas um pastor de ovelhas, o céu já via um rei. A fidelidade a Davi exigia discernimento espiritual para reconhecer a unção antes da coroação. Homens como os valentes de Davi permaneceram ao seu lado nas cavernas, nos desertos e nos tempos de perseguição. Eles não serviram apenas um trono, serviram um propósito. A fidelidade é provada quando o reino ainda está em construção. É fácil honrar um rei em Jerusalém. Difícil é permanecer ao lado dele em Adulão. Na perspectiva da Torá, a fidelidade está ligada à palavra hebraica emuná, que não significa apenas acreditar, mas permanecer firme, constante e confiável. A verdadeira fidelidade não é emocional, é pactual. Ela nasce da aliança no Tanakh. Vemos que aqueles que foram fiéis à casa de Davi receberam preservação e honra. O Eterno estabeleceu uma aliança davídica em 2 Samuel 7, prometendo que a lâmpada de Davi não seria apagada. Ser fiel ao reino, portanto, significa cooperar com aquilo que Deus decidiu sustentar na Brit Hadashah. O Messias é revelado como o filho de Davi. Yeshua não veio apenas para salvar indivíduos, veio para restaurar o reino. Assim, a fidelidade ao reino alcança sua expressão máxima na submissão ao rei messiânico. Pela ótica da Cabalá, Davi está associado a Sefirá de Malchut, o reino. Malchut não possui luz própria. Ela reflete toda a luz recebida das Sefirot superiores. Isso revela um princípio profundo. Fidelidade ao reino é torner-se um vaso para manifestar a vontade do rei, não a própria vontade. O Zohar ensina que Davi representa a capacidade de receber e revelar a presença divina no mundo físico. Por isso, ser fiel a Davi é sustentar a manifestação da Shekinah na terra. Não é sobre exaltar homens, é sobre proteger a presença. A infidelidade ao reino geralmente começa quando alguém troca propósito por interesse pessoal. Absalão desejava a coroa sem carregar o peso da aliança. Os filhos de Corá sobreviveram porque escolheram a fidelidade acima da rebelião. Mefibosete permaneceu leal mesmo em meio às intrigas do palácio. Ser fiel a Davi e ao reino significa permanecer quando outros abandonam. Honrar a unção antes da exaltação. Proteger a visão recebida do céu. Servir ao propósito acima das preferências pessoais. Sustentar a aliança mesmo nos tempos de prova. Amar o rei mais do que os benefícios do reino. A fidelidade não é medida pelos dias de abundância, mas pelos dias de caverna. Os homens que permaneceram com Davi em Adulão tornaram-se os governantes do reino em Jerusalém.
Existe um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura, a forma como você trata o reino, quando ele ainda é uma promessa, determina a posição que receberá. Quando ele se tornar uma realidade, aqueles que são fiéis ao reino em seu estado oculto tornam-se participantes de sua glória quando ele é revelado. Porque a fidelidade é a ponte entre a promessa e o cumprimento, entre a unção e o trono, entre Davi e o reino, os guardiões das águas do reino. Nem todos os que bebem são escolhidos. Entre as águas e a espada. É o teste da vigilância que separa os chamados dos escolhidos. A conexão entre os homens de Davi e os homens observados por Gideão revela um dos princípios mais profundos do reino. Deus não escolhe apenas pela capacidade, mas pela postura interior. Em Juízes 7, Gideão tinha milhares de homens. Porém, o Eterno reduziu o exército até restarem apenas 300. O critério da seleção não foi força física, experiência militar ou posição social. Foi a maneira como cada homem se posicionou diante da água. Alguns se ajoelharam completamente, mergulhando o rosto na água. Outros levaram a água à boca com a mão, permanecendo vigilantes enquanto bebiam. Esses foram escolhidos. A água, na linguagem da Torá e da Cabalá, representa a revelação, a sabedoria e os fluxos espirituais. O teste não era sobre beber água, mas sobre como cada homem lidava com aquilo que satisfazia suas necessidades. Os que mergulharam o rosto perderam momentaneamente a vigilância. Os que levaram a água à boca permaneceram atentos à missão, ao ambiente e ao propósito. O reino exige homens que saibam beber da revelação sem perder a consciência da batalha. Da mesma forma, quando Davi estava na caverna de Adulão, reuniu homens endividados, amargurados e aflitos. Porém, aqueles homens foram transformados em valentes, porque aprenderam a colocar o reino acima de si mesmos. Como Deus revela os fiéis ao reino, os 300 de Gideão e os valentes de Davi compartilham características semelhantes. Os 300 de Gideão: vigilância, obediência, foco na missão. Poucos foram os escolhidos. Não se distraíram por necessidade. Lutaram pela expansão da visão. Os valentes de Davi: discernimento, lealdade, foco no reino. Poucos aprovados. Não abandonaram Davi na adversidade. Lutaram por uma promessa maior. Existe ainda uma correlação cabalística profunda. A água está associada a Cheze, a bondade e o fluxo. A guerra está associada a Gevurá, disciplina e governo. Os 300 aprovados conseguiram equilibrar Cheze e Gevurá. Recebiam da água sem abandonar a vigilância. Na árvore da vida do Arizal, esse equilíbrio produz Tiferet, a maturidade espiritual. É o lugar onde a misericórdia não gera passividade e a força não produz dureza. Por isso, Gideão observava como eles bebiam. O teste nunca foi a água, o teste era o coração. O mesmo princípio aparece em Davi. Muitos admiravam a unção, mas poucos estavam dispostos a permanecer na caverna. Muitos desejam beber das águas da revelação, mas poucos permanecem vigilantes para proteger o reino. Profeticamente, a pergunta do Espírito não é apenas se você tem sede, mas como você bebe daquilo que eu lhe entrego. Porque alguns recebem revelação e se distraem nela. Outros recebem revelação e permanecem em posição de despertamento espiritual. Os primeiros são apenas consumidores da presença. Os segundos passam a ser guardiões do reino. É por isso que os 300 de Gideão e os valentes de Davi representam a mesma realidade espiritual. Homens que, mesmo suprindo suas necessidades, nunca perderam de vista o propósito do rei. Eles entenderam que a água era importante, mas a missão do amor, o Avá, era maior.
E quem coloca o amor pelo reino acima da própria necessidade torna-se digno de carregar a autoridade do reino. Isso explica por que Deus confiou a vitória a 300 homens e confiou o trono a Davi e aos seus valentes. Ambos foram aprovados no teste da fidelidade, da vigilância e da aliança. Estude mais sobre esse e outros temas conosco. A prova dos valentes. Como Deus revela os fiéis ao reino. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. As forças espirituais contra o Talmidim. Curso Talmidim. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Apóstolo Miqueias Castreze. As forças que atacam o Talmide não são apenas externas. A Torá e a tradição judaica mostram que os maiores combates geralmente acontecem no interior da alma. Um Talmide não é apenas um estudante. Ele é alguém que escolheu caminhar atrás de seu mestre, absorvendo não apenas conhecimento, mas caráter, visão, missão e legado. Por isso, toda força que deseja interromper um legado espiritual buscará atingir primeiro os Talmidim. Na linguagem cabalística, quando uma alma começa a receber mais luz, as Klipot procuram criar bloqueios para impedir que essa luz se manifeste plenamente. Quanto maior a responsabilidade espiritual, maior tende a ser a resistência. Algumas dessas forças aparecem de forma muito sutil. A primeira é o cansaço espiritual. Quando Israel saiu do Egito, Amaleque não atacou os fortes. Atacou os cansados e os que vinham atrás. O Talmide muitas vezes não cai por falta de fé, mas por desgaste. Ele continua servindo, ajudando, construindo, sustentando a visão, até que o esgotamento começa a enfraquecer sua percepção espiritual. A segunda é a ofensa. Muitos abandonam o chamado não por causa de grandes pecados, mas por pequenas feridas não tratadas. A ofensa cria uma lente distorcida que transforma a correção em rejeição, disciplina em perseguição e alinhamento em controle. Korash não começou sua rebelião em um dia. Primeiro permitiu que a insatisfação criasse raízes dentro dele. A terceira é a comparação. Quando um Talmide começa a olhar para a posição dos outros, deixa de enxergar sua própria jornada. Caim olhou para Revel, Shaul olhou para David. Os irmãos de Yosef olharam para Yosef. A comparação produz inveja, e a inveja produz cegueira espiritual. O Talmide saudável compreende que cada alma possui uma missão específica dentro da estrutura da Merkavá divina. A quarta é o orgulho intelectual. Existe um momento em que o conhecimento recebido começa a produzir a ilusão de independência. O discípulo passa a acreditar que já não precisa mais aprender. Na tradição rabínica, disse que o vaso cheio não recebe água nova. A sabedoria verdadeira produz humildade. O conhecimento sem refinamento produz soberba. Muitos perdem a unção do aprendizado porque se apaixonam pela própria opinião. A quinta é a solidão. Todo Talmide verdadeiro experimentará períodos de ocultação. Há momentos em que o mestre parece distante. Há momentos em que as respostas não chegam. Há momentos em que a alma atravessa desertos. Foi assim com Yehoshua servindo Moshe. Foi assim com Elisha servindo Eliahu. Foi assim com Timóteo aprendendo com Paulo. Esses períodos revelam se a motivação do Talmide está baseada na presença ou apenas na proximidade emocional. 6. A sexta é a distração. O inimigo nem sempre tenta destruir uma pessoa. Às vezes basta desviá-la. A estratégia de Balaão foi mais eficaz do que muitos exércitos. O Talmide distraído continua ativo, mas deixa de ser focado. Ele trabalha muito, mas avança pouco. Ele está ocupado, mas não alinhado. A sétima é o ataque contra a identidade. Uma das maiores guerras espirituais é fazer o Talmide esquecer quem ele é. Moshe perguntou: "Quem sou eu?" Gideão disse: "Minha família é a menor." Jeremias respondeu: "Sou apenas uma criança." O ataque sempre procura separar a pessoa de sua identidade e de seu propósito. Quando o Talmide esquece sua identidade, perde sua direção. Quando perde sua direção, perde sua força.
Sob uma perspectiva profético-cabalística, o maior ataque contra um Talmide não é a perseguição, a crítica ou a oposição externa. O maior ataque é fazê-lo abandonar silenciosamente seu lugar na construção do legado. Porque um Talmide não sustenta apenas uma função. Ele sustenta uma chama. Ele carrega uma transmissão. Ele preserva uma herança espiritual para a próxima geração. Por isso, Yehoshua permaneceu na tenda quando os outros voltaram para suas atividades. Ele compreendeu um segredo profundo. A presença constante produz capacidade de carregar o legado. O verdadeiro teste de um Talmide não é apenas receber luz. É permanecer fiel quando a luz parece oculta. É continuar servindo quando ninguém vê. É continuar aprendendo quando acredita que já sabe. É continuar honrando quando a honra não traz benefícios. É continuar caminhando quando o caminho se torna estreito. Pois é justamente nesses momentos que a alma deixa de ser apenas uma receptora da luz e se torna uma portadora da luz. Esse tema pode ser aprofundado em vários níveis: bíblico, rabínico, cabalístico, psicológico, profético e iniciático. Na realidade, a jornada de um Talmide é uma das figuras mais importantes de toda a revelação bíblica, porque o Talmide representa a continuidade da transmissão da luz de uma geração para outra. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Balpat, a transmissão. A preocupação central dos sábios nunca foi apenas preservar textos, mas preservar uma consciência espiritual. O Talmide é o recipiente dessa transmissão. Por isso, quando analisamos os ataques contra um Talmide, percebemos que eles não são aleatórios. Eles procuram atingir exatamente os pontos necessários para interromper a transmissão. O ataque à confiança. Um dos primeiros ataques contra um Talmide é fazê-lo duvidar daquilo que recebeu. A serpente no Éden não atacou primeiro a moralidade de Shavá. Ela atacou sua confiança na palavra. Teria Deus realmente dito? Toda a corrupção espiritual começa com a erosão da confiança. Por isso, Paulo escreve a Timóteo para guardar o depósito que lhe foi confiado. O termo grego utilizado possui o sentido de tesouro protegido. O inimigo sabe que, se conseguir gerar dúvida suficiente, não precisará destruir a fé. A própria pessoa abandonará o caminho. O ataque à memória espiritual. Na Kabbalah, esquecer é mais perigoso do que ignorar. Quem ignora pode aprender. Quem esquece, perde acesso ao que já recebeu. Por isso, a Torá repete continuamente: lembra-te, não te esqueças. Lembra-te do Egito. Lembra-te do Sinai. Lembra-te de Amaleque. A memória espiritual sustenta a identidade. Quando um Talmide esquece os encontros que teve com Deus, as palavras proféticas que recebeu, os milagres que testemunhou e as promessas que o sustentaram, sua alma torna-se vulnerável. O exílio começa primeiro na memória. O ataque ao relacionamento com o mestre. Existe uma razão pela qual tantas histórias bíblicas enfatizam a proximidade entre mestre e discípulo. Moshe e Yehoshua, Eliahu e Elisha, Yeshua e seus discípulos. O relacionamento não é apenas emocional, é espiritual. O Zohar descreve a transmissão espiritual como um fluxo de luz que percorre canais preparados. Quando a honra é substituída por familiaridade excessiva, esses canais começam a se fechar. Não porque o mestre seja perfeito, mas porque a honra cria capacidade de receber. A familiaridade excessiva produz cegueira. A pessoa passa a ver apenas o homem e deixa de perceber a missão. O ataque da aceleração. Vivemos numa geração que valoriza a velocidade, mas a formação espiritual acontece em ritmo diferente. Yehoshua serviu Moshe por décadas antes de liderar Israel. David foi ungido e esperou anos para assumir o trono. Yosef recebeu sonhos na juventude e passou por prisões antes de governar o Egito. Muitos Talmidim são atacados pela ansiedade do tempo. Querem colher antes de enraizar. Querem ensinar antes de aprender. Querem liderar antes de servir. A aceleração prematura frequentemente produz ruptura. O ataque da identidade derivada. Em determinado estágio da caminhada, o Talmide precisa enfrentar uma crise profunda. Ele precisa descobrir quem é, sem deixar de honrar quem o formou. Muitos fracassam aqui. Alguns permanecem eternamente dependentes. Outros rompem prematuramente. Yehoshua não se tornou uma cópia de Moshe. Elisha não se tornou uma cópia de Eliahu. Timóteo não se tornou uma cópia de Paulo. Cada um recebeu a transmissão,
mas manifestou sua própria identidade. O ataque consiste em empurrar o Talmide para um dos extremos: dependência absoluta ou independência rebelde. Nenhum dos dois produz maturidade. O ataque à alma profética. Os Talmidim que carregam o chamado profético frequentemente enfrentam guerras específicas. A sensibilidade espiritual pode se transformar em hipersensibilidade emocional. O discernimento pode se transformar em suspeita. A percepção espiritual pode se transformar em isolamento. A contemplação pode se transformar em escapismo. O profeta aprende a ouvir o céu, mas também precisa aprender a permanecer entre os homens. Muitos conseguem ouvir Deus. Poucos conseguem continuar amando pessoas difíceis. O ataque à aliança. Talvez este seja o mais profundo de todos. Toda a Escritura é construída sobre alianças. Adão, Noé, Abraão, Israel, David, a nova aliança. O Talmide não está apenas ligado a uma instituição ou a um líder. Ele está ligado a uma aliança. As forças espirituais compreendem que, se uma aliança for rompida, uma linha inteira de transmissão pode ser interrompida. Por isso, muitas guerras aparecem exatamente nos momentos de transição. Quando Moshe está prestes a partir, quando Eliahu está prestes a subir, quando Yeshua está prestes a ser crucificado. Quando um ciclo termina, as forças contrárias tentam impedir que o próximo comece. O ataque é ao lugar secreto. No nível mais profundo da Kabbalah, existe algo chamado Yeshidah, o ponto mais íntimo da alma. É o lugar onde a alma permanece unida ao Ein Sof. Muitos ataques não visam destruir ministérios. Visam afastar o Talmide desse lugar secreto. Porque um Talmide conectado a Yeshidah pode atravessar crises, perseguições, rejeições, perdas e desertos sem perder sua essência. A batalha final nunca é apenas por dons. Nunca é apenas por conhecimento. Nunca é apenas por posições. A batalha é pela conexão. O adversário sabe que um Talmide conectado à fonte continua produzindo fruto mesmo no deserto. Por isso, a maior proteção de um Talmide não é seu conhecimento, não é seu cargo, não é seu reconhecimento. É permanecer ligado à presença. Pois quando a alma permanece ligada à fonte, aquilo que parecia um ataque transforma-se em refinamento. Aquilo que parecia oposição transforma-se em amadurecimento. E aquilo que parecia atraso transforma-se em preparação para um nível maior de responsabilidade no reino. Estude esse e outros temas com o apóstolo Miqueias Castrezi. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. A gratidão e a transmissão espiritual. O Talmide e o Mestre. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Apóstolo Miqueias Castrezi. A relação da gratidão no contexto de Talmidim não é emocional nem sentimental. É estrutural. Trata-se de alinhamento de consciência dentro da cadeia de transmissão. Na tradição de Israel, o termo Talmide não significa apenas aluno. Significa alguém que se apega, que caminha atrás do mestre, que absorve não só o conteúdo, mas a forma de viver. Em Pirkei Avot 1.6 lemos a instrução de apegar-se ao mestre e adquirir um Rav. Isso estabelece uma dinâmica de recepção que exige Hakarat Hatov constante. Primeiro princípio. Gratidão como reconhecimento da fonte. O Talmide reconhece que a luz que recebe não se origina nele. A Torá chega por transmissão. Moshe transmite a Yehoshua, Yehoshua aos anciãos, e assim sucessivamente. A cadeia não é apenas histórica, é energética. Quem não reconhece a fonte rompe a continuidade espiritual. Segundo princípio, gratidão como proteção contra o orgulho. Quando o discípulo cresce, adquire conhecimento, autoridade, influência, o risco é esquecer quem o formou. A ingratidão geralmente surge quando o discípulo começa a se perceber autossuficiente. A Torá descreve repetidamente o perigo do coração que se exalta após prosperar. A gratidão mantém o Talmide na humildade funcional. Terceiro princípio. Gratidão como honra ativa. Não basta sentir. É necessário expressar. Honrar o mestre. Defender sua integridade quando for atacado. Preservar seus ensinamentos com fidelidade. Citar corretamente a fonte. O Talmud afirma que quem cita um ensinamento, em nome de quem o transmitiu, traz redenção ao mundo,
Isso não é retórica. É reconhecimento espiritual de autoria e linhagem. Quarto princípio: gratidão como lealdade madura. Lealdade não é idolatria. O Talmide não deve transformar o mestre em objeto de culto, porém deve manter compromisso ético. Se um discípulo abandona princípios aprendidos por conveniência, isso revela ingratidão estrutural. Gratidão verdadeira se manifesta na continuidade dos valores recebidos. Quinto princípio: gratidão como continuidade geracional. O discípulo que recebe deve tornar-se transmissor. Essa é a maior forma de gratidão. Multiplicar a luz recebida. Não competir com o mestre, mas expandir o alcance do ensino. Quando o discípulo ensina com fidelidade, ele honra a raiz. Brit Hadashah. Vemos esse princípio na relação entre Yeshua e seus discípulos. Eles não apenas aprendiam parábolas, eles absorviam postura, oração, compaixão e coragem. Após a ascensão, continuaram ensinando em seu nome. Essa continuidade é expressão de gratidão. Na leitura cabalística, gratidão do Talmide está ligada a Yesod e Hod. Hod reconhece. Yesod transmite. Se o discípulo reconhece, mas não transmite, o fluxo se interrompe. Se transmite sem reconhecer, corrompe a fonte. O equilíbrio mantém o Shefa íntegro. Aplicação prática para Talmidim. Reconhecer verbalmente a formação recebida. Manter postura de honra pública e privada. Evitar competição narcisista com a fonte que o formou. Guardar integridade doutrinária que recebeu. Tornar-se canal e não reservatório. A ingratidão do discípulo é uma das rupturas mais graves no ambiente espiritual, porque fere não apenas uma relação humana, mas a própria cadeia de transmissão da luz, o canal da aliança. A relação entre Talmide e Rav, na dimensão de Yesod, não é meramente pedagógica, é uma estrutura de aliança espiritual. Yesod, na árvore da Sefirot, é o fundamento. Ele não cria a luz, mas a organiza, filtra e a transmite a Malchut. É o canal de continuidade. Sem Yesod, não há passagem do influxo superior para o mundo manifesto. No plano espiritual, o Rav ocupa a função de Yesod para o Talmide. Ele recebe de níveis superiores, organiza a consciência, filtra excessos, traduz mistérios e entrega em medida adequada. O discípulo, nesse contexto, é Malchut, em estado de recepção ativa. Não é passividade, é disposição estruturada. Yesod é também associado a Brit, a aliança. Isso significa compromisso, fidelidade e pureza de transmissão. A relação Talmide-Rav não é contrato informal, é pacto ético e espiritual. Quando essa aliança é íntegra, o fluxo de Shefa desce sem distorção. O Zohar associa Yesod ao Tzadik. O Tzadik é chamado de fundamento do mundo porque sustenta a realidade pela integridade do canal. O Rav que opera em pureza de intenção mantém o canal aberto. O Talmide que honra esse canal preserva a continuidade da luz. Agora, há um ponto técnico importante. Yesod também está ligado à energia de conexão e reprodução espiritual. Isso significa que o Talmide não foi formado apenas para receber, mas para gerar continuidade. Quando o discípulo amadurece, ele próprio se torna um ponto de Yesod para outros. A gratidão, então, não é apenas reconhecimento verbal. É fidelidade estrutural na forma como ele transmite o que recebeu. Se o Talmide rompe a aliança interiormente, mesmo permanecendo externamente próximo, ocorre bloqueio de fluxo. A Torá descreve repetidamente o perigo de corações endurecidos. No nível de Yesod, endurecimento significa obstrução do canal. Por outro lado, quando há honra e alinhamento, ocorre o que os Mekubalim chamam de Yishud, unificação. A luz superior encontra canal limpo, e a realidade se organiza com estabilidade. Essa estabilidade se manifesta como clareza, autoridade espiritual legítima e continuidade geracional. Há também um aspecto delicado. Yesod exige a pureza da consciência. O ego corrompe o canal do fluxo da luz. E se o Talmide busca o Rav apenas por status ou benefício, a recepção se torna utilitária e não transformadora. E a aliança enfraquece. Portanto, a gratidão no nível de Yesod envolve 5 elementos técnicos: reconhecimento da fonte, fidelidade ao pacto, pureza de intenção, transmissão íntegra, continuidade geracional. Quando essa estrutura está alinhada, o discípulo não compete com o mestre. Ele prolonga sua luz.
E o mestre fortalece a luz do Talmide para que se torne fundamento para outros. E assim o fluxo de vida continua vivo e operante. Estude mais temas como esse com o apóstolo Miqueias Castrezi. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Talmidim, mais do que um aluno. Curso Discípulos, Escola Hineni. Quando olhamos o ministério do nosso Messias Yeshua HaMashiach, percebemos quantas pessoas foram curadas e libertas, e sobretudo foram salvas. Observando isso em nós com relação à nossa vida estudantil, teremos grandes revelações. Muita gente diz ser filho de Deus, muita gente diz ser aluno dessa ou daquela escola. Mas é aí que fica a pergunta: aluno e estudante são a mesma coisa? Não, não são. Um aluno assiste aula, passa horas numa sala de aula ouvindo, assistindo um professor. Isso só lhe faz aluno. Um estudante, no entanto, é aquele que se debruça, interage, senta e estuda de novo, e de novo, e de novo. Tudo o que ele ouviu como aluno. Quem é aluno de manhã, estuda à tarde e vice-versa. Dessa mesma forma, não há talmidim, discípulo que só se permite assistir um culto, uma aula, uma mensagem. Os fracos e caídos estão aí, são apenas religiosos contumaz. Frequentam as igrejas, templos, seminários, assistem palestras, aulas, mensagens, etc. Isso apenas nos fará seguidores de alguma filosofia. Mas para nos tornarmos estudantes, verdadeiros talmidim de um manto, precisamos abrir mão de nosso tempo de curtição dos prazeres da vida, de abrir mão de nossos egos para sentar e de novo, e de novo, e de novo estudar o que teu rabi ministrou. As virgens prudentes eram estudantes, guardavam azeite, tinham e praticavam o código em sigilo. Já as nécias eram alunas, apenas deixaram faltar óleo, até que o noivo chegou e a porta foi fechada. Os seguidores de Yeshua eram seus alunos, quando estavam nas palestras de ensino e nos cultos onde ele curava, e depois falava por parábolas, e quase sempre ninguém entendia totalmente, e esses eram nutridos apenas pela cura. Mas havia um prato espiritual mais especial, e esse alimento espiritual era apenas servido aos talmidim, discípulos, quando se reuniam com Yeshua à mesa, e ali eram nutridos. Ali se tornavam estudantes de uma consciência espiritual elevada. E assim os sentidos espirituais deles eram, dia a dia, apurados e santificados pela Davar, a palavra que Yeshua movia nos ares. Mas pasmem, mesmo ali na mesa, alguns ainda engasgavam com o modo de revelação. Como sabemos de Pedro, que não queria a morte de Yeshua, e o Messias o repreendeu ferozmente. Fica claro para nós nessa meditação que para entrarmos em novos níveis de vida, precisamos deixar de sermos apenas alunos frequentantes e agora tomar o caminho de ser estudantes, discípulos, filhos que se comprometam verdadeiramente com o legado do manto de um rabi. Yosef carregou o manto do Pai Israel. Moshe carregou o manto do chamado de uma nova consciência. Eliahu carregou o manto de manifestar a restauração. Sejamos talmidim. Escola Hineni. Teshuvah. O caminho de volta ao jardim. Teshuvah é muito mais do que arrependimento. É o caminho de volta ao Rei. O Rei dos Reis, o Jardim das Delícias, o lugar de onde cada alma foi vista pelo Eterno. Veja como é belo o mérito de uma verdadeira Teshuvah. Grande é o poder da Teshuvah, pois através dela até os pecados premeditados se tornam méritos. E grande é esse arrependimento, porque até quebra o decreto divino negativo. Nossos sábios ensinam que devemos fazer Teshuvah pelo menos um dia antes de morrer. O Midrash pergunta: quem sabe quando vai morrer? A resposta lógica é que devemos fazer Teshuvah agora, pois hoje pode ser o nosso último dia. Desse modo, fazemos Teshuvah por toda a vida. Estude mais conosco sobre o poder da Teshuvah e sejamos todos juntos elevados ao Jardim das Delícias. Viva a Teshuvah! Responda Hineni e seja Beit Ahavá. Eis-me aqui, para viver o amor genuíno do jardim. A comunicação das almas no manto profético. O mundo espiritual que conecta o físico funciona através de altares e construções de altares. A expressão manto é a indicação da unção, a energia que carrega um homem que recebeu do Eterno uma cobertura espiritual. Não uma denominação, igreja ou sinagoga, mas um homem, uma pessoa. Por exemplo,
O manto, uma roupagem de pele que Adão recebeu do Eterno, em graça, e o cajado foram passando pelas gerações. O manto foi até Yaakov. O cajado foi até Moshe, quando estava no jardim da casa de Itró, o conselheiro Jetró. No mundo espiritual, a energia da nossa elevação pessoal e coletiva passa obrigatoriamente pela nossa unidade da ativação profética, ou seja, a transferência de unção, a transferência de parte do espírito de homens que carregam um chamado, um manto de paternidade apostólica e rabínica. Yeshua soprou e passou a unção do todo, os 5 níveis de almas em Adão, e de lá para cá, todas as transferências espirituais ocorrem e desenham nosso espírito neste mundo físico com o espírito do Eterno. E os anjos observam. O detentor de um manto apenas o repassa em faíscas para ativar tal midinha em seus desenhos à alma pessoais. Quaisquer denominação coletiva espiritual é apenas um lugar de reunião de almas que foram chamadas a se conectar a um manto, um ciclo de elevação espiritual, onde os talmidim que recebem parte de o espírito dos seus pais espirituais, mentores rabi, ficavam parecidos com eles. E para isso o fluxo deve ser contínuo. Lembramos sempre de Eliseu e de Elias, mas quero relembrar aqui de Yeshua e Pedro. Quando Yeshua estava sendo vituperado, encontraram Pedro e disseram: "E olha, esse é um deles. Você é como eles." E ele nega, desonrando ser dos que seguiam Yeshua, e mesmo com a desonra dele, o Espírito do Santo fez disso, para ele saber da transmutação do manto, energia que Yeshua carregava no seu talmidim. Quando o manto caiu sobre Elisha, Eliseu, a mesma coisa aconteceu. Os demais talmidim viram Eliahu, Elias em Elisha, Eliseu. O ministério não é base espiritual de algo, mas foi, e é apenas a base física do repouso da unção, o campo onde se encontram para a escola espiritual que um manto, de um rabi que carrega e revela o grau da Neshama de um profeta de Hashem. Essas bases bíblicas são para quem carrega e ativa ontem, hoje e amanhã. Os filhos que levarão o legado espiritual para suas gerações, neste mundo e no mundo vindouro. Seremos reconhecidos na Nova Jerusalém, no reinado de Yeshua, pelo legado que herdamos e honramos ele nesse mundo físico limitado. Os anjos recepcionarão nossa alma, perguntarão seu nome, se você viveu seu desenho original e qual era seu nome espiritual. Mas isso tudo é extremamente espiritual para se entender e se viver. O mundo não toma forma por escolas e igrejas naturais, mas por escolas espirituais das quais traduzem unicamente um manto, a unção, as energias, a Neshama que procura almas para trazer a elevação e a evolução das almas, para um fim proposital, que é a construção do reino do Hamashia. As almas elevadas desses talmidim é quem irão governar no mundo vindouro com o nosso Messias Yeshua. Lealdade, fidelidade, discrição, ahavá, compaixão e muito mais são os portais de conexões de luz. O movimento do manto em cada talmidim procura a alma desse talmidim para que opere, se desenvolva na terra. O manto nunca é para si, mas para levantar os demais. As almas que foram designadas a fluírem debaixo dessa energia, desse campo eletromagnético espiritual, e entender e compreender tudo isso é construir um mundo de agora para que no mundo vindouro seja cada talmidim honrado pelos anjos e governadores do mundo que há de vir. A comunicação das almas no manto profético. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Ativação profética com o apóstolo e profeta Miqueias Castreze. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.
Escola Hineni. Uma voz profética de conhecimento e transformação, despertando a consciência espiritual. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Ministério Beit Ahavá. Uma casa despertando a consciência espiritual e alinhando almas à voz do Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni.